Então, é interessante que Davi se interessou em descobrir quem era o seu inimigo. Então, a primeira lição que a gente pode aprender aqui é que você precisa saber com quem que você está lutando. Você precisa saber quem que é o seu inimigo, quem que é o seu adversário. E Jesus falou, mencionando o Antigo Testamento, ele diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. E muitas vezes nós, como cristãos, a gente perece, a gente está ficando doente e estamos, infelizmente, perdendo irmãos que estão indo antes da hora, estão tendo mortes precoces por falta de conhecimento, por ignorar as principais doenças que estão ameaçando a nossa saúde, que estão matando pessoas antes da hora. A gente sabe que a gente não vai evitar esse momento, evitar a morte, mas a gente pode prevenir uma morte antes da hora. É esse que é o ponto que nós queremos frisar aqui. E veja bem, que doenças são essas que estão nos levando antes da hora? Que doenças são essas que estão causando mortes precoces? Segundo o Ministério da Saúde, essas doenças representam 71% das causas de morte no mundo todo. 71% das causas de morte no mundo todo dá um total de 41 milhões de mortes por ano. Ou seja, essas doenças são a principal causa de morte no mundo todo, inclusive de pessoas com menos de 70 anos de idade, como eu já mencionei, pessoas que estão morrendo precocemente. E por que é importante, então, você saber quais doenças são essas? Porque conhecendo essas doenças, você vai poder adotar uma estratégia para prevenir, para saber identificar quais são os sinais que essas doenças vão manifestar, para você já tomar uma atitude, fazer um tratamento antes que essas doenças te causem danos maiores. Então, vamos dividir essas doenças em dois grupos. A gente vai chamar um primeiro grupo de doenças fim, ou seja, as doenças que de fato levam à morte, e doenças meio, doenças que não vão necessariamente causar a morte, mas são doenças que aumentam o risco de você desenvolver doenças fim, ok? Então, doenças fim e doenças meio. Então, vamos começar falando sobre essas doenças, iniciando pelas doenças fim. Dentro dessas doenças fim, doenças que de fato podem levar à morte, que são a principal causa de morte no mundo todo, estão as doenças cardiovasculares. Olha só esses dados. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, as doenças cardiovasculares causam em torno de 1.100 mortes por dia. 1.100 mortes por dia são causadas pelas doenças cardiovasculares. Isso dá mais ou menos 46 mortes por hora. Uma morte a cada 1 minuto e meio. Olha só que assustador. Uma morte a cada 1 minuto e meio. E as doenças cardiovasculares causam o dobro das mortes do que aquelas causadas por todos os tipos de câncer juntos. Então, você junta todas as mortes causadas por câncer, elas não dão a metade das causas de morte, das mortes causadas por infarto e AVC, as que são doenças cardiovasculares. Então, elas causam 3 vezes mais mortes do que doenças respiratórias e 6,5 vezes mais mortes do que todas as infecções, as doenças infecciosas, inclusive a AIDS. Então, quais são essas doenças cardiovasculares? Existem duas principais, que nós chamamos de infarto agudo do miocárdio, que é o ataque cardíaco, que dentro do Medicaid nós chamamos de IAM, infarto agudo do miocárdio. Essa é a primeira causa. E a segunda causa de morte é o acidente vascular cerebral, a segunda doença cardiovascular, que é uma grande causa de morte, que é também conhecida como AVC. Ok? Então, infarto agudo do miocárdio e AVC. Então, atenção máxima aqui para essas doenças, porque elas são as principais causas de morte precoce no Brasil e no mundo. E além das doenças cardiovasculares, nós temos um outro conjunto de doenças que são a segunda causa de morte no Brasil e no mundo todo, que são os vários tipos de câncer. O câncer, existem inúmeros tipos. Então, essa doença, o câncer, ele é a segunda causa de morte, e dentro dessa segunda causa, que é o câncer, vão ter os vários tipos de câncer diferentes.
E estudos têm demonstrado que tem acontecido um aumento expressivo de câncer, sendo que antigamente era uma doença mais causada, que manifestava em idoso, pessoas mais idosas que morriam de câncer, e agora cada vez mais tem surgido pacientes com menos de 50 anos de idade. E alguns pesquisadores, inclusive, estão alertando para que a gente pode estar diante de uma epidemia de câncer em pessoas com menos de 50 anos de idade nas próximas décadas. Então, olha só que impressionante isso. Essa doença, que antigamente era considerada uma doença mais de idoso, está sendo considerada uma doença que está vindo para camadas mais jovens da população. E isso é um grande alerta para mim, para você. Eu tenho 40 anos de idade, então a gente precisa realmente ficar atento com isso. Agora, o que chama a atenção é que dos 10 tipos de câncer mais comuns, mais prevalentes no Brasil, 6 deles podem ser prevenidos com as mesmas medidas que previnem as doenças cardiovasculares. Então, vou repetir. Dos 10 tipos de câncer mais prevalentes no Brasil, 6 tipos desse câncer podem ser prevenidos com a mesma estratégia que vai evitar as doenças cardiovasculares, como infarto e AVC. Quais são esses 6 tipos de câncer? Atenção: próstata, câncer de próstata, câncer de mama, câncer de cólon retal, câncer de estômago, câncer de esôfago, que é o órgão que leva o alimento da boca até o estômago, e câncer de tireoide. Esses 6 cânceres, eles são prevenidos com a mesma estratégia que vai te ajudar a prevenir também infarto e AVC. Então, isso é uma boa notícia, porque você não precisa fazer uma estratégia de prevenção para cada uma dessas doenças. É a mesma estratégia que vai prevenir o AVC, o infarto, vai prevenir também esses 6 tipos de câncer.